Terceiro e último módulo desta aula sobre poder constituinte. No final do segundo módulo, eu me referia a duas modalidades de poder constituinte derivado que existem. Poder constituinte derivado esse que não é um poder soberano, é um poder constituído, apesar da nomenclatura poder constituinte, que se refere ao fato que é um poder produtor de normas de nível constitucional. Há o poder constituinte derivado que faz a revisão do texto da própria Constituição Federal, a Constituição obra do poder constituinte originário, e é chamado de poder constituinte derivado de revisão, ou reformador também. Essas duas nomenclaturas são utilizadas. No Brasil não há uma distinção relevante entre emenda, reforma e revisão do texto constitucional. Muito embora a revisão completa do termo do texto constitucional prevista em disposição transitória no Brasil, ali nós tivemos o uso da nomenclatura revisão, né? Mas isso é ocasional, foi utilizado nessa situação. Para as modificações pontuais se usa a expressão emenda. Então há quem diga, emenda é pontual, revisão é o global. Mas na verdade poderíamos ter uma emenda à Constituição que revise todo o texto menos as cláusulas pétreas, e seria chamada de emenda. Isso foi uma nomenclatura usada à época, revisão, porque significava rever o texto e eventualmente não alterá-lo, né? Ele foi, aliás, muito pouco alterado naquela ocasião, por isso que se usou revisão. Mas não há uma diferença significativa. Bem, voltando, poder constituinte derivado de revisão, primeira modalidade. Essa modalidade é um poder que não é inicial, é derivado, é subordinado e é limitado, condicionado. A outra é poder constituinte derivado decorrente. Essa é a expressão que o professor Ferreira Filho notabilizou no Brasil e foi usada num trabalho monográfico, acho que até a dissertação de mestrado da professora Ana Cândida Cunha Ferraz, um trabalho que se transformou num trabalho clássico sobre o poder constituinte do Estado-membro. Esse é o título do trabalho, vocês encontrarão nas bibliotecas aí da faculdade. E ali ela consagrou, reforçou ainda aquilo que já era consagrado, que é a expressão poder constituinte derivado decorrente para esse poder constituinte que vai institucionalizar unidades federadas. A Carta de 88, em disposição transitória, estabeleceu que no prazo de 1 ano o poder constituinte derivado decorrente dos estados elaboraria as respectivas constituições estaduais, e isso aproveitando as assembleias legislativas, o mesmo modelo da constituinte congressual. As assembleias legislativas estaduais fariam então as novas constituições estaduais no prazo de 1 ano até 5 de outubro de 89, que é a data em que entrou em vigor a Constituição, por exemplo, do estado de São Paulo. Era a data limite, data máxima. Quase todos os estados fizeram a mesma coisa. Depois os municípios tinham 6 meses para fazer as suas leis orgânicas, que tem também um status jurídico de uma autêntica Constituição. Bom, eu estou me referindo principalmente aos estados, mas também varia tudo que está sendo dito para os municípios. Poder constituinte derivado decorrente. E aí a professora Ana Cândida faz até uma subdivisão, ela diz poder constituinte derivado decorrente instituidor para fazer a Constituição originária dos estados. Quando se trata de uma emenda à Constituição estadual, aí seria um poder constituinte derivado decorrente reformador. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, porque essa matéria é muito mais ligada ao tema do Estado Federal, do federalismo, que vai ser visto posteriormente. Nós não vamos ver aqui nesta oportunidade, nós vamos ver no segundo semestre apenas. Então, por hora, vamos ficar apenas com o poder constituinte derivado decorrente de revisão ou reformador. E aí, o tema que nós temos que passar a examinar é exatamente o tema das limitações, dos condicionamentos a este poder constituinte de revisão, que é um poder derivado. Bem, se nós formos olhar o direito constitucional comparado, nós vamos encontrar diversas modalidades de limitações, algumas delas não existentes no ordenamento brasileiro. Então é preciso fazer essa diferenciação, porque às vezes aparece uma questão, se pergunta o seguinte, quais são os limites, ou as limitações e condicionamentos ao poder constituinte de revisão, ou a revisão constitucional, ou a reforma constitucional no Brasil? Isso é uma coisa.
Se eu disser, em geral, quais são os limites que se colocam ao poder constituinte derivado de revisão, estou perguntando, em geral, não no Brasil, a resposta é outra, porque são coisas diferentes. É importante, muito importante que, como alunos, vocês retenham exatamente essa diferenciação na forma da pergunta. Bem, em termos de direito comparado, nós vamos encontrar, por exemplo, limitações temporais. Em Portugal, a Constituição em vigor, que é de 1976, tem uma disposição que é exatamente uma limitação temporal ao poder constituinte derivado de revisão. A Constituição portuguesa só pode ser revista em períodos superiores a 5 anos. Ou seja, fez uma revisão, fez uma emenda, uma reforma da Constituição portuguesa, ela não pode ser alterada, não pode ser modificada antes de completados 5 anos. Pode, eventualmente, ultrapassar, e é isso que acontece, esse prazo. Então, vamos dizer, ela mudou a Constituição depois de 7, 8 anos. Aí, novamente, vai contar o prazo de 5 anos, pode ser que se passe 10 anos para fazer uma modificação, aí a partir da modificação, sempre a partir da modificação, 5 anos. Então, esta é uma limitação temporal, para evitar que a Constituição seja alterada toda hora. Acho que foi uma boa disposição, é uma boa limitação. No Brasil não há essa limitação. No Brasil, nós tivemos uma limitação temporal positiva, não negativa, não impeditiva de reforma, mas obrigando a reforma em disposição transitória. A Constituição Brasileira de 88 estabeleceu em disposição transitória que depois de 5 anos haveria a revisão da Constituição. Inclusive, claro, primeiro haveria um plebiscito e depois se faria a revisão da Constituição. Esse plebiscito foi antecipado e depois a revisão da Constituição foi feita como era previsto depois de 5 anos. Então nós tivemos as chamadas emendas de revisão. Se vocês pegarem uma Constituição e forem consultar, vocês vão encontrar emendas constitucionais, vão encontrar emendas de revisão. As emendas de revisão correspondem a esse período, foram 6 emendas, precisamente 6 emendas de revisão deste período em que a Constituição, o constituinte derivado, ele estava obrigado a rever a Constituição. Podia ter sido mantido integralmente, mas ele quis aproveitar ali o ensejo e alterou em 6 pontos, nenhum deles muito importante, muito essencial para o nosso processo político-jurídico, mas enfim, a Constituição foi alterada em 6 pontos naquela ocasião. Se trata de uma limitação temporal positiva, porque obriga a alterar, mas ela existiu e não existe mais, porque a norma era transitória, estava no ato das disposições constitucionais transitórias. Uma vez feita essa revisão, acabou a obrigação de fazer. Então nós, no momento, não temos limitação temporal, nem positiva nem negativa. Negativa não tivemos nenhuma pós 88. Positiva tínhamos em disposição transitória e acabou. Então cuidado ao responderem perguntas sobre esse tema. Se perguntar quais são as limitações ao poder constituinte de revisão no Brasil, quais são, significa quais são as atualmente em vigor. Então, no máximo, se quiserem mencionar, para demonstrar conhecimento da matéria, vão dizer, já houve uma temporal positiva que não existe mais porque estava em disposição transitória. Mas não precisam fazer isso, né? Agora, se a pergunta for genérica, em termos de teoria geral do direito constitucional, quais são? Aí vão incluir as limitações temporais. Quais são as que existem no Brasil? No Brasil, de acordo com o nosso texto constitucional federal, nós vamos encontrar limitações. Em primeiro lugar, circunstanciais. A Constituição não pode ser emendada na vigência de estado de sítio e intervenção federal. Ou seja, situações de anormalidade institucional. Se há decretação de estado de sítio, porque há uma guerra civil, há uma guerra externa, há uma situação de interrupção de funcionamento dos poderes da República, problemas graves, não é? O estado de sítio não é para questões sanitárias, por exemplo, não é para questões desse tipo, questões realmente de segurança do Estado. Crise institucional gravíssima, estado de sítio, defesa do Estado. Ou então intervenção federal, também um problema grave, mas aí afetando uma unidade da federação e a União vai então tutelar a soberania nacional, o funcionamento da federação e vai intervir no Estado. Numa situação ou outra, não se admite reforma
da Constituição nessas circunstâncias. O Rio de Janeiro, não faz muito tempo, no governo anterior, andou sob intervenção federal. Naquela época isso obstava a aprovação da reforma da Previdência, por exemplo. Aliás, se disse aí na crônica política que o presidente da República à época, Michel Temer, teria usado desse estratagema porque ele não queria que a matéria fosse apreciada pelo Congresso, porque ia ser um desgaste para ele aprovar a reforma, ou não conseguir aprovar também seria um desgaste. Ele achou que a intervenção federal era uma boa coisa naquele momento, foi uma intervenção bastante branda, bastante consensual, eu diria, né? Se é que é possível haver uma intervenção consensual, mas houve. E é tanto que praticamente foi só a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro que sofreu intervenção. Coisas brasileiras. E aí nós tivemos então na época o impedimento à reforma constitucional, que parece que convinha ao próprio presidente da República. De qualquer forma, são limitações circunstanciais. Limitações materiais são as do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, né? Então, no parágrafo 4º do artigo 60, nós temos as chamadas cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas dão ensejo a muita discussão, que a sua interpretação mais simples é uma matéria extremamente importante. São matérias que são subtraídas da alteração constitucional, ou seja, toda a Constituição se torna defasada e precisa ser alterada, precisa ser modificada, atualizada. Mas há alguns pontos que são pontos que o Constituinte considera inflexíveis, porque são a alma do regime. E é esse um dos pontos. Como interpretar essas cláusulas? Ali há diversas expressões, por exemplo, não se pode mudar a forma federativa de Estado. A separação dos poderes, as eleições livres, né, periódicas, né, essas eleições não podem também ser alteradas, a participação política por meio de eleições. E não se pode mudar os direitos e garantias individuais, diz o texto constitucional. E aqui é importante, há um posicionamento que hoje cada vez mais conta com o respaldo do Supremo Tribunal Federal, mas de diversos autores, embora não seja algo consensual. A leitura que eu sempre propus nessa matéria, isso está no meu livro sobre a proteção dos direitos adquiridos no direito constitucional brasileiro, né, que é um dos textos aí de seminário, eu propus, estou convicto de que até hoje, isso foi escrito já há 20 anos, é a melhor interpretação do texto. Nós estamos, ao tratar de cláusulas pétreas, tratando de normas principiológicas, de princípios, e não de um conjunto todo compondo regras e princípios. Ou seja, quando se prevê que não se pode elaborar uma emenda à Constituição que vá abolir ou que seja tendente a abolir, portanto que enfraqueça a federação, não é um conjunto de princípios e regras sobre federação no texto da Constituição Federal. É apenas o núcleo essencial do princípio federativo. É isso que não pode ser afetado, não pode ser abolida. Claro, a forma de Estado, não poderia ser uma emenda que dissesse fica implantado o Estado unitário no Brasil e extintos os Estados-membros e municípios. Claro que isso não pode, mas é uma agressão direta. É pouco provável, né? O mais provável seria uma emenda, e isso que às vezes ocorre, que enfraqueça a federação, mas enfraqueça o núcleo essencial desse princípio. Por exemplo, se nós eliminarmos os municípios, não há dúvida de que há um enfraquecimento da federação, porque nós vamos eliminar um nível federativo, o poder local, que é considerado no Brasil, historicamente até, muito relevante, muito importante. Embora não haja municípios em toda a federação, mas para o Brasil, pela nossa história, pela nossa cultura, e um Estado que tem um território vasto, os municípios sempre tiveram uma importância e uma autonomia muito grande. Então, a autonomia municipal, os municípios, a sua eliminação, o seu enfraquecimento. Se nós, por exemplo, eliminarmos receitas dos estados, dos municípios que comprometam a sua autonomia financeira, da mesma maneira nós teremos aí uma inconstitucionalidade e estamos ferindo cláusula pétrea. Separação de poderes. Se nós eliminamos um dos poderes, é claro, se nós enfraquecemos o poder judiciário de maneira a subordiná-lo praticamente ao poder executivo, ao poder legislativo, da mesma maneira. Mas, ou seja, não é proibido alterar aspectos da federação. Alterar, por exemplo, competências dos municípios que podem passar para os estados ou vice-versa.
Eu posso também alterar a estrutura dos poderes, por exemplo, adotando um sistema parlamentarista, em que o poder executivo vai ser profundamente alterado, que eu vou ter, no caso do poder legislativo, poderes de controle político sobre o executivo muito mais fortes. A meu ver, né, aí já é uma matéria mais controvertida, isso não fere a separação dos poderes, porque o princípio é mantido no seu núcleo essencial. Eu tenho poderes independentes, eu tenho contenção de poder uns pelos outros, eu tenho competências próprias e tenho o núcleo substancial de cada poder preservado. Da mesma maneira, as eleições, eu posso instituir o voto, como foi feito no Brasil, eletrônico. No voto direto não precisa ser, o voto tem que ser direto, igualitário, universal. O voto universal não é afetado porque ele é eletrônico, não é? Pelo contrário, mais fácil, ele se torna até mais universal se for eletrônico. Então, esses são detalhes, né? Claro que eu posso alterar o processo eleitoral em vários aspectos, desde que eu preserve aquilo que é essencial no voto. Ele tem que ser legítimo, ele tem que ser, não pode ser fraudulento, tem que ser igualitário, tem que ser universal, o mesmo valor para todos, e todos participando, a não ser aquelas exclusões aceitáveis por idade, por doença, etc. Então, por que o quarto inciso, o inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60 é o que dá mais confusão, porque ali se fala em direitos e garantias individuais. Por que será que nos outros 3 incisos, até uma certa aceitação de que ali nós estamos diante de princípios, e aí quando chegamos no inciso 4º, direitos e garantias individuais, nós pensamos não em princípios, mas pensamos ali nos incisos, nos dispositivos específicos. Então, vocês vão ler aí em diversas teses, trabalhos acadêmicos, e está errado, vão ler que não se pode eliminar nenhum direito e garantia individual, só se pode acrescentar. Isso está, repito, errado, não é uma interpretação correta do texto constitucional. A Constituição ali se refere novamente, a meu ver, a princípio. A um princípio de proteção a um sistema de garantias, de direitos e garantias fundamentais. Primeiro, não são só os direitos individuais que integram cláusulas pétreas, direitos sociais, por exemplo, também integram cláusulas pétreas. Vamos imaginar o acesso à educação básica. É, sem dúvida alguma, um direito social e um direito fundamental que tem que ser respeitado, porque senão ele prejudica inclusive o exercício do voto, se não for observado esse direito. Logo, há direitos sociais, há direitos políticos, que eu já mencionei o voto direto, o voto universal, a garantia do voto universal, a universalidade do voto, são aspectos de garantias de direitos fundamentais, que não são direitos individuais, né, há distinção, e que são cláusulas pétreas. Então, primeiro, a Constituição disse menos do que queria, tem que se adotar uma interpretação extensiva, para entender que ali não são direitos e garantias individuais, são direitos e garantias fundamentais. Mas não é uma a uma, é o sistema. Bom, como é que eu vou escolher dentre elas? Então, eu estou querendo dizer aqui que há umas mais importantes que outras? A resposta é sim. Sim, mas mais importantes para quê? Mais importantes para algo que é o objeto, no fundo, das cláusulas pétreas: a proteção e a defesa da democracia e do sistema democrático. Por que eu protejo a separação dos poderes? Porque protejo o Estado de Direito e a democracia. Por que eu protejo a federação? Porque se entende que um Estado com poder descentralizado territorialmente é mais favorável à liberdade individual e à democracia. Por que eu protejo o voto direto, igualitário, universal? Pela mesma razão, é a participação política inerente à democracia. Por que eu vou proteger um sistema de garantias fundamentais de direitos? Porque no conjunto isto forma uma condição importantíssima para a democracia. Mas uma coisa é, por exemplo, a liberdade de imprensa, uma coisa é a liberdade da associação, outra coisa é o direito à liberdade de expressão do pensamento, a separação igreja e Estado, são questões fundamentais para o funcionamento da democracia. Agora, o direito à proteção do consumidor, que sequer deveria estar na Constituição, porque isso não é matéria de Constituição, isso é matéria de legislação civil. Claro que eu estou dizendo que é importante proteger o consumidor, mas não precisaria estar na Constituição, nunca esteve nas Constituições anteriores e não está em nenhuma Constituição do mundo, só na brasileira, analítica, extensa, gorda, feita por um poder constituinte congressual, né? Por uma Assembleia Constituinte congressual. Então, esta cláusula pode ser suprimida do texto constitucional. Como nós vamos encontrar, por exemplo, no texto constitucional, nós vamos encontrar o direito das
presidiárias, das mães presidiárias, de amamentar seus próprios filhos. Isso é relevante? Relevantíssimo, especialmente para as crianças, né? Precisam ser amamentadas durante pelo menos 6 meses para adquirir os anticorpos, etc. Nós sabemos disso, né, do ponto de vista médico. Entretanto, é um direito, deve ser um direito. Reconhecido pela lei, mas que lei? Lei de execuções penais, como sempre, aliás, foi feito. Aí resolveram colocar isso no texto constitucional. Se eu eliminar o direito à presa, não é eliminar, mas se eu eliminar o dispositivo e remetê-lo à legislação infraconstitucional, isso afeta a democracia? Mas de forma nenhuma, de forma nenhuma. Agora, se eu tirar o direito de reunião do texto constitucional e colocar na legislação ordinária, eu corro o risco de, claro, eu posso regulamentar a reunião do jeito que eu quiser, e aí quem vai regulamentar é o legislativo ordinário. Aí sim, eu tenho um risco imenso à democracia. Então, os direitos, alguns deles, não podem ser eliminados, sequer enfraquecidos. Mas, em geral, essa avaliação tem que ser feita sistemicamente, não direito a direito. Claro que há direitos de maior peso, né? Então, e essa questão, há decisões do Supremo caminhando nesse sentido, embora o Supremo a gente nunca sabe se dará uma nova interpretação posteriormente, né? Aí vai, claro, uma crítica. Bem, visto isso, nós estamos tratando então das cláusulas pétreas. Há também uma discussão, mas que já é um tanto superada, saber se eu não poderia alterar essas cláusulas pétreas através de um procedimento de duplo grau. Foi usado em Portugal, aliás. Primeiro eu removo a cláusula pétrea, depois eu disciplino aquela matéria de maneira diferente. Isso acabaria com a ideia de cláusula pétrea. Por que em Portugal isso foi feito? Porque, no fundo, em Portugal houve uma revolução dentro da revolução, né? No primeiro momento, a Constituição Portuguesa de 76 era uma Constituição que previa a transição do Estado capitalista português para o socialismo. Foi a Revolução dos Cravos, a Revolução feita por militares, que eram militares socialistas, e estavam à frente e que queriam socializar o país. Isso provocou a fuga de capitais, enfim, de investidores, etc. Mas Portugal depois teve que optar, ou ele ficava na União Europeia, que adota o modelo capitalista de produção, ou ele saía da União Europeia, ou ele não entrava na União Europeia e ia para a transição para o socialismo. Ele resolveu abandonar essa vertente. Mas para isso ele precisava alterar a Constituição, eliminar certos dispositivos constitucionais, aquela Constituição dirigente que dirigia o Estado para um modelo de Estado socialista. Isso foi feito por revisão à Constituição. Na verdade, se alterou a cláusula pétrea através da revisão. Primeiro suprimindo a cláusula pétrea, depois alterando. Os portugueses aceitaram, e os juristas, os constitucionalistas portugueses passaram a defender que podia fazer só para sair da dificuldade. No fundo, eles fizeram foi uma quebra da ordem constitucional, consensual, a sociedade majoritariamente aceitou, mas fizeram para sair da dificuldade. Certamente não aceitariam hoje, com a mesma tranquilidade, revogar uma cláusula pétrea em 2 etapas. No Brasil não se aceita isso. Agora, não se pode maximizar a interpretação das cláusulas pétreas, porque isso engessaria a Constituição, e isso não é bom para a própria Constituição, né? Torna a Constituição, na verdade, mais frágil. Bom, vimos então quais são os limites materiais. Resta falar sobre o condicionamento. O condicionamento é o procedimento de alteração da Constituição, o procedimento de elaboração das emendas. Isso também pode ser visto no processo legislativo. De alguma maneira nós vamos voltar a esse assunto no segundo semestre, quando examinarmos o processo legislativo na Constituição de 88. Mas dá para saber o seguinte, há uma fase de iniciativa, que no Brasil, essa iniciativa, quem propõe a proposta de emenda pode ser o Poder Executivo, o Presidente da República, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, alternativamente. Também a maioria absoluta das Assembleias Legislativas Estaduais, que então, compreendendo também o Distrito Federal, são 27, portanto 14 precisariam aprovar por maioria simples, internamente, uma proposta de emenda. Jamais se adotou esse procedimento, porque imaginem conseguir a aprovação de a mesma proposta, sem alterações, em 14 Assembleias Legislativas Estaduais. É mais fácil que 1/3 dos deputados ou senadores apresentem a proposta. E essas assembleias têm feito agora fóruns, elas se reúnem, elaboram uma medida, mas depois levam a deputados, a senadores, para que ela seja apresentada. Então, na verdade, uma medida que não tem muita razão de ser. A iniciativa devia ser, então, talvez pudesse pensar na iniciativa popular. Não existe iniciativa popular em matéria de proposta de emenda. Não há proposta de emenda por iniciativa popular, apenas projeto de lei.
Bem, essa é a primeira etapa, proponho. Depois isso vai ser discutido, tem que ser aprovado, vai ser discutido nas comissões, em geral há uma comissão especial que vai examinar a proposta, né? Normalmente é assim, e finalmente isso vai a plenário. Aí tem que ser aprovada a proposta por 3/5 de cada casa em 2 deliberações, ou seja, a proposta vai ser votada na Câmara, a Câmara tem que aprovar em primeira votação, depois tem que aprovar em segunda votação e nas 2 vezes por 3/5, 60% dos deputados, considerado o número total. Então é um quórum qualificado, é uma maioria qualificada que tem que aprovar. No Senado, a mesma regra. Claro que lá há um número menor de parlamentares, o Senado tem menos parlamentares do que a Câmara, né? Então, nós vamos ter essa característica, aprovação em 2 turnos, né? A Constituição não estabelece qual é o intervalo entre um turno e outro, isso é matéria regimental, né? Mas até a lógica, o bom senso faz com que não se possa aceitar uma deliberação no mesmo dia. A ideia dos 2 turnos é exatamente para permitir a maturação. É um pouco dizendo assim para a casa que aprova, você está convicto, está seguro de que deve ser aprovada essa emenda? Daí os 2 turnos com um espaçamento razoável. O regimento hoje, salvo o melhor juízo, eu não tenho o texto aqui nesse momento, mas me parece que estabelece 15 dias de intervalo mínimo entre um turno e outro de aprovação. Além disso, claro, depois essa emenda vai ser promulgada. Promulgada por quem? Notem que emenda à Constituição, proposta de emenda, não tem veto, não pode ser vetada pelo presidente. É um ato. O Congresso Nacional age como poder constituinte decorrente. Não é o Congresso não age aí como constituinte ordinário, age como um poder constituinte derivado, de revisão. Entretanto, tem limites próprios, que não são os mesmos limites do poder legislativo ordinário, mas vai agir, não precisa ali, não, exatamente por isso, né, no processo legislativo especial de revisão da Constituição, não há espaço para o veto presidencial. Então a emenda acaba sendo depois aprovada naquelas condições que eu já mencionei e vai ser objeto de promulgação pela mesa do Congresso Nacional. Então, a mesa do Congresso Nacional é que promulga a emenda à Constituição e aí nós temos então a alteração do texto constitucional. Essa emenda costuma trazer dispositivos às vezes transitórios, que não se integram à Constituição, mas a maior parte deles, quer dizer, a emenda é feita para alterar o texto da Constituição, e ele é então alterado naqueles pontos, esses dispositivos se integram ao texto, vocês só vão encontrar a remissão, dizendo assim, ó, isso aqui foi introduzido pela emenda X, emenda tal, mas ele tem a mesma supremacia hierárquica a partir daí, que as demais normas, né? Isso é para manter a organicidade da Constituição, a sua documentalidade. Mas há normas, as emendas às vezes têm 2, 3, 4 artigos, por exemplo, disposições transitórias que são ali colocadas que não vão se integrar ao texto constitucional, né? Então, nós vamos ter ali algumas normas constitucionais que vão ficar em paralelo, compondo aquilo que se pode imaginar aí, a doutrina chama de bloco de constitucionalidade, que se compõe não só das normas da Constituição, mas normas de emendas que não se integram ao texto, por exemplo, né, podem também compor, e no Brasil compõe esse bloco. Além disso, no Brasil, e é importante eu já ir me esquecendo, a emenda constitucional 45/2004 permite hoje que os tratados internacionais só sobre a matéria de direitos humanos também se integrem ao texto constitucional. Desde que aprovados, qualquer tratado internacional tem que ser aprovado pelo Congresso. Se for aprovado pelo mesmo procedimento, pelo mesmo quórum, na verdade, das emendas, ou seja, em 2 turnos, por 60% dos deputados e depois dos senadores, esse tratado internacional passa a vigorar, ele se incorpora ao direito brasileiro e passa a vigorar no mesmo nível das emendas da Constituição. Então, só que isso vale apenas para os tratados, o Supremo já decidiu essa matéria, apenas para os tratados que foram ratificados pelo Brasil e depois aprovados pelo Congresso após a emenda 45/2004. Nós temos 2 deles, os 2 dizendo respeito a pessoas com deficiência. Então apenas aí que os demais tratados o Supremo considerou numa decisão ativista, o Supremo considerou que são intermediários, estão entre o nível constitucional e a legislação ordinária, coisa que absolutamente não existe no ordenamento constitucional brasileiro, mas o Supremo entendeu que existe, não é? Eu tenho inclusive um artigo sobre isso, se quiserem poderão examinar depois e ler os meus argumentos. Mas com isso eu vou aqui concluindo essa aula sobre o poder constituinte.
Uma última palavrinha, que não dá tempo nem de desenvolver, mas a Constituição de 88 é sim fruto, apesar do professor Ferreira Filho não concordar comigo, do poder constituinte originário, porque a emenda 26 à Constituição anterior, que convocou a Constituinte, permitiu que a Constituinte agisse de forma soberana, sem observar limite de espécie alguma. E assim ela se comportou.